Fala pessoal do canal No Caminho Te Conto. Hoje o tema do vídeo é sobre produtividade e horários para despertar. Por que eu quis falar sobre isso? Existem muitas lendas de que Deus ajuda quem cedo madruga, né? A gente já começa por aí, a gente cresce ouvindo isso dos nossos pais. Que é um ditado que, de uma certa maneira, faz sentido, mas não que ter que acordar cedo para Deus te ajudar, se é que você acredita em Deus, né? Talvez você também não acredite. O importante é se dedicar, é ter planejamento de horários, mas não é só quem acorda às 5 da manhã que é bem sucedido, não. Espera rodar a vinheta que na volta eu conto para vocês. Bom, gente, de volta aqui ao vídeo. Eu vejo alguns influenciadores muito grandes, conhecidos, até citando um deles nominalmente, o Thiago Nigro, que é o Primo Rico. Tem muitos seguidores, é uma pessoa muito conhecida e ele fala muito sobre a rotina dele de acordar muito cedo, de fazer lives às 5 da manhã, às vezes até para obrigar as pessoas a acordarem mais cedo, né? Ele tem a metodologia dele de vida, de trabalho, e ele tenta transmitir isso para alguns seguidores dele. Assim como a gente vê também que grandes empresários, geralmente mais idosos, mais experientes, eles também acordam às 5 da manhã, 4, vão fazer atividade física, vão ler, vão estudar, enfim, acordam muito cedo para desempenhar outras atividades. E aí eu vejo alguns comentários na internet, né? Tem até memes brincando com aquela máxima que tinha algum tempo atrás: trabalhe enquanto eles dormem, rale, dê duro enquanto eles estão se divertindo. E aí, com o tempo, isso também foi perdendo força. E as pessoas acabam se cobrando. Eu vejo isso até nos processos de mentoria, de coaching que eu aplico, que as pessoas se cobram muito por não conseguirem seguir uma metodologia de acordar 5, 4, 5, 6 da manhã para desempenhar determinadas atividades. Por quê? São pessoas que vão dormir 00:30, 1h, 1h30 da manhã. Ou seja, se elas forem dormir à 1 da manhã para acordar às 5, elas vão dormir 4 horas. E a gente sabe que dormir 4 horas não é saudável. Tirando algumas exceções, tem realmente pessoas que dormem pouco e ficam bem, mas a recomendação da Organização Mundial da Saúde e de diversos estudos científicos é que o ser humano precisa dormir entre 6 e 8 horas. Então o que eu quero dizer para vocês? Estabeleçam a sua própria rotina de sucesso. A gente pode se inspirar em pessoas como o Thiago Nigro e outros influenciadores, entender como eles fazem a rotina deles, mas não necessariamente você tem que seguir à risca. Você tem que acordar às 5 porque ele acorda às 5. Você pode acordar às 7, 7:30 e replicar a rotina dele dentro da sua. Até porque, eu não sei como que é a vida pessoal dele, não sou um seguidor, mas para quem tem filhos, tem que levar os filhos na escola, para quem tem que muitas vezes receber a pessoa que trabalha em casa, tem que estar lá naquele horário para recebê-la. A rotina é diferente entre as pessoas, então não existe fórmula mágica, fórmula perfeita, mas me preocupa ver que algumas pessoas se cobram de não conseguirem fazer nada de diferente na sua rotina e acharem que é porque elas não acordam às 5 da manhã, como quem está rico, milionário, faz. Quem é rico e milionário, gente, aí entra na outra discussão lá da consciência de classe que a gente viu, até por conta das eleições, né? Se falou muito nisso. Quem é rico e milionário tem secretário, assessor, faxineiro, babá, motorista, coisas que classe média alta ainda não tem. A gente trabalha para um dia ter, mas nós não temos essa rede de suporte, essa rede de proteção que as pessoas da classe A mais têm. Então, para eles é mais fácil acordar às 5 da manhã para desempenhar essas atividades. Só que aí vocês vão ver, eles também dormem 10 horas da noite, 11 no máximo.
E aí tem que ver se a sua rotina permite isso. E um outro fator, o fator biológico. É uma programação de DNA, gente. Tem gente que não nasceu para acordar às 5 da manhã e para ir dormir às 10 da noite, às 9 da noite. É claro que tudo é adaptável. A gente vai morar numa cidade do interior, vai morar numa cidade mais tranquila e inevitavelmente acaba adquirindo outros hábitos, porque a cidade é mais calma a partir de um determinado horário, não tem ninguém na rua. Só que para pessoas que têm no seu DNA, na sua programação, no seu código, a necessidade de produzir mais de tarde e de noite, fica difícil de cumprir fórmulas, padrões, fórmulas que pessoas bem-sucedidas e famosas transmitem. E eu não acho que eles fazem por mal. Eu acho que eles estão tentando ajudar outras pessoas a copiar o que deu certo para eles. Mas aí a sua responsabilidade de ouvir, filtrar e saber o que se aplica ou não a você. A gente tem diversos também personalidades que trabalham à noite e de madrugada e produzem muito. O nosso saudoso Jô Soares era um gênio da escrita, do teatro, da dramaturgia, e ele ia dormir às 4 da manhã e acordava às 11. Era público, ele falava isso todos os dias. O José Serra, um grande político, foi governador, prefeito, senador. Serra só não foi presidente do Brasil. O resto ele fez tudo. Ele também vai dormir muito tarde e acorda mais tarde. Então a gente precisa, dentre muitos tabus, muitas fórmulas prontas que existem na sociedade, inclusive na nossa sociedade da produtividade o tempo inteiro, essa é uma que a gente está evoluindo, mas ainda precisa quebrar muitos paradigmas de que Deus só ajuda quem cedo madruga. Isso é um ditado que vem dos anos 40, 50, que realmente a sociedade industrial estava começando a vir do campo para a cidade. Realmente no campo você acorda cedo por conta do sol, por conta do vento, de outros fatores que não influencia quem mora na cidade grande. E desde essa época se falava disso, porque o trabalho ele tinha um outro papel, né, na sociedade. Ele era o ponto central da vida das pessoas. Hoje em dia a gente já vê também as novas gerações, principalmente a partir dos anos 80, tendo o trabalho como uma força importante, mas não primordial na vida. A gente realmente quer trabalhar para viver e não viver para trabalhar. E aí, por conta disso, novas maneiras de se viver, de administrar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional foram surgindo, felizmente, porque eu mesmo, particularmente, acho que eu não me daria muito bem se eu tivesse nascido nos anos 40 e 50. Eu tenho uma outra mentalidade, um outro esquema de vida, o meu DNA é um desses, que é programado para trabalhar melhor a partir das 10, 11 da manhã. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês, tá? Se inspirem, ouçam o que pessoas bem-sucedidas fazem. Se não conseguir acordar às 5 da manhã para acompanhar a live, se não conseguir acordar às 6 da manhã para fazer exercício físico, vá num outro horário, vá na hora do almoço, vá no começo da noite. A academia está cheia, mas se seu corpo não aguenta, não adianta ir na academia por ir. A gente tem que qualificar o nosso tempo e as nossas atividades. Ir na academia 6, 6 e meia da manhã e não se sentir bem e não ter disposição, ânimo para levantar um peso, para fazer uma esteira, não vai render, o seu treino vai ser parcial. Então procurem ir num horário que o seu corpo vai estar disposto, a sua mente vai estar a fim de fazer aquilo. Claro que a mente é treinável, mas aí entra também uma outra questão que é o DNA que eu falei agora há pouco. Tá? Às vezes as suas células, o seu corpo realmente não tem o mesmo grau de metabolismo em um horário em comparação com o outro. Então a gente tem que aprender a respeitar o funcionamento. E aí entra o conceito do autoconhecimento. Autoconhecimento não é só saber como é a sua personalidade, também é saber como funciona o seu corpo, o seu organismo, qual é o seu órgão de ataque no momento de estresse, nervoso, se é o estômago, as costas, a cabeça, o peito, onde você sente dor. Tudo isso também está ligado ao conceito de autoconhecimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, dê um joinha aqui para mim,
compartilhem, mandem para os amigos que estão ali, ó, pirado nesse negócio de ter que acordar cedo, ter que ser produtivo, ter que enriquecer, ter que ser rápido, porque tal pessoa fez isso, criptomoeda, cuidado com as criptomoedas, pelo amor de Deus. Mas eu acho que as fórmulas mais bem-sucedidas, de fato, são aquelas que fazem vocês terem disciplina, consistência e principalmente muito autorrespeito. Tem que saber respeitar os limites do seu corpo e do seu cérebro, tá bom? Se inscrevam no canal, me ajudem, estamos pertinho de 1000 inscritos, 950. Uma coisa que eu também faço, eu deixo essa mensagem pro fim do vídeo e não pro começo, que eu acho um saco. Alguns vídeos do YouTube que os caras falam 5 minutos sobre o canal deles e depois o conteúdo. Então me ajuda, vai, eu tento fazer diferente. Conteúdo primeiro, depois o jabá. E aí a gente se vê no próximo vídeo, provavelmente o último de 2022. Tá bom? Um abraço para todo mundo, fiquem bem.